Olá, tudo bom? Vamos agora falar sobre título criativo. Bem, vamos começar lendo o que traz no módulo. Atualmente, há alguns concursos que exigem e outros que não exigem o título para o texto dissertativo argumentativo. Como que eu vou saber se eu tenho ou não que colocar o título? A tradicional redação dos concursos vestibulares. A exigência pode vir explícita logo no edital, ou seja, naquele documento que dá início ao concurso, edital de abertura. Em que local que isso se encontra? Geralmente nos itens prova, no título do documento chamado prova, ou da prova, ou da redação, ou do texto dissertativo, enfim, algo relacionado a justamente esse tópico. Vem lá na seção específica da prova. Ou, caso não haja no edital, no enunciado da prova de redação virá a informação da exigência ou não do título. Às vezes pode vir justamente como uma observação dentro do próprio enunciado da redação. Não esqueça de colocar o título, ou é necessário, é obrigatória a inserção do título. Se não vier nem no edital, nem no enunciado da questão, coloca assim mesmo. A não ser se ele vier dizendo para não colocar, não coloque título, não é necessária a presença do título. Aí sim, mas se não vier nada falando sobre título, coloca assim mesmo, por precaução. Então você questiona, ainda tem que prestar atenção a isso? Sim, claro, faz parte do processo seletivo, é como se fosse um psicotécnico, né? Você tem que ler o edital, tem que entender o que foi dito, porque justamente o processo seletivo, seja de vestibular ou seja de concurso, é para um trabalho, para um emprego. Você, quando está sendo contratado, você é avaliado de várias formas. Uma das formas é se você sabe ler e interpretar um texto, sabe entender um texto, sabe fazer o que é solicitado, prestou atenção ao que lhe foi pedido, ao que lhe foi ordenado. Ou seja, se você tratar os documentos, tratar as coisas importantes do dia a dia de forma desleixada, sem ler direito, sem prestar atenção, isso logo no processo de entrada, como que você vai fazer no dia a dia? Isso já é tipo uma seleção prévia. A própria leitura do edital, que é uma leitura longa, chata e pesada, já é um teste para saber se o cara está realmente interessado, para saber se ele realmente sabe ler e entender, se ele cumpre os critérios perfeitamente. Beleza? Agora vamos à parte principal, sua elaboração. Bem, qual é a função do título? O título tem a função de nomear o texto e de motivar o leitor a lê-lo. Você lembra de já ter ouvido ou até mesmo dito que uma pessoa não parece ter o nome que tem? Por exemplo, seu nome é Júlia, mas não tem cara de Júlia, você tem cara de Cláudia, tem cara de Ana. Com a redação é exatamente a mesma coisa. O seu título ele tem que ter a cara do seu texto. Bom, e qual a melhor forma de deixar o título a cara do texto? Fazer o título por último. O título é a última coisa que você faz na sua redação. Por quê? Porque quando a gente começa a fazer um texto, às vezes a gente pode acabar mudando a direção do texto. Se você já faz um título e tenta começar o texto baseado naquele título, sem você perceber, porque você vai se atentar à introdução, vai se atentar à argumentação, à conclusão, sem você perceber, você pode acabar fugindo uma palavra ou outra, às vezes até mesmo a lógica do seu texto, ele fugir ao título proposto, ao título que você fez. E aí o título não fica com a cara do texto. Por isso que quando você acabar o texto, você lê o texto. Bom, meu texto está falando sobre isso. Meu texto tem essa cara. Meu texto resume isso. Aí sim você cria o título. Porque você está dando nome àquele produto que você fez no final. Pois assim que você ler e reler o texto, você saberá qual o assunto que mais fica evidente. Dessa forma, você pensará em palavras mais precisas para compor seu título. Além de revelar a face do texto, o título tem que chamar a atenção do leitor, tem que ser atrativo. Lembra aquele ditado? Não julgue o livro pela capa? Neste caso, se fala da redação, e ao contrário, a gente julga sim a redação pelo título. Quando o título é interessante, a gente vai começar a ler o texto curioso, né? Interessado em ler aquele texto. E interessante esse título aqui. Interessante. É igual o título de um livro. O título de um livro também. A gente é chamado a atenção a ler o livro, a se interessar pelo livro, pelo título. Interessante isso aí, hein? Esse título, caramba, fala sobre isso. E fiquei interessado. O seu texto é a mesma coisa. Não adianta colocar lá um título genérico, simples, que o leitor vai ler assim, como se estivesse lendo um texto comum. Coloca um título chamativo, um título instigante, um título interessante, que a pessoa vai ler. E lá, caramba, interessante isso aí. Agora fiquei curioso, agora quero saber o que está escrito.
Depois desse título aí, com essas palavras, com essa organização de frases, com essa pergunta, quero saber a resposta. E ele vai ler com mais interesse. Se ele vai ler com mais interesse o seu texto, então ele vai ficar mais atento ao seu texto. Então ele pode levar de forma subjetiva, ter mais apreço pelo seu texto. Mas claro, você tem também que fazer um texto que corresponda ao seu título. Não adianta colocar um título super criativo, instigante, se você colocar um texto sem tanta criatividade, um texto fraco, com argumentos fracos, sem tanto interesse para o leitor. Aí ele vai, na verdade, se decepcionar e vai até ficar frustrado com o seu texto e pode até, subjetivamente, ter um peso, uma mão mais pesada na hora de avaliar alguns critérios. Bom, mas como criar esse título chamativo? Uma tática muito indicada é colocar-se no lugar do leitor e ser crítico com seu próprio texto. Ou seja, você lê o título que você criou como se fosse de outra pessoa e analisa. Esse título tá bom? O que esse título diz? O que esse cara deve estar querendo dizer com esse título? Você vê o seu próprio título como algo novo para você, como se você nunca tivesse visto antes, como se fosse uma outra pessoa que tivesse feito o título e você tivesse que criticar esse título, ver se está bom. Quanto às palavras, use aquelas que mais tenham a ver com o assunto no qual você tratou. Se seu texto fala sobre cavalos, não coloque palavras genéricas como animal. Coloque equino, por exemplo. Se o seu texto fala sobre legalização de porte de armas, não use apenas violência, leis, política pública. Use palavras mais objetivas, que tenham mais a ver com isso, como, por exemplo, armamento ou armas de fogo. Por quê? O seu título é a cara do seu texto, é a porta de entrada. Lembra? É o nome do seu texto. Você não tem cara de Júlia, não. A pessoa lê assim, leis. Mas leis envolve tanta coisa. Está falando sobre armamento, está falando sobre armas de fogo. Por que não colocar armamento, arma de fogo no título? Associado a essas palavras, você pode usar recursos linguísticos que instiguem o leitor, como interrogações retóricas, ou seja, perguntas que façam ele refletir, afirmações extremas, ou seja, uma afirmação que, caramba, eita, cara, esse título está bem extremo, esse título aí está bem chocante, está mexendo com a emoção do leitor quando viu o que estava escrito. Metáforas, você utilizando metáforas, você, calma aí, o que será que ele está querendo dizer com isso? Ou até mesmo uma paráfrase ou ditado popular. Exemplos, texto sobre maioridade penal. Quem são os infratores impunes? Como assim infratores impunes? A pessoa lê, quem são os infratores impunes? Mas infratores, eles são punidos. Mas tem infratores que são impunes, ou seja, faz a pessoa refletir, pensar, se interessar em saber de quem está falando. Ou vamos prender as crianças? Como assim criança? Quando fala criança, já remete à criança mesmo, né? 5, 6, 7 anos. E aí quando você fala prender crianças, está meio extremo isso, uma afirmação extrema. Então vamos tratar criança só quem tem 5, 6, 7 ou quem tem 15, 16, 17 também. Texto sobre violência doméstica. O agressor dorme ao lado. Ou seja, fazendo a associação, né, com o título de um filme antigo, né? Se não me engano é O Assassino Dorme ao Lado, alguma coisa assim. E aí o agressor dorme ao lado. Agressor por ser uma palavra muito associada à questão de violência doméstica e dorme ao lado por ser geralmente, né, o marido ou a esposa. Texto sobre maus tratos animais. Animais têm alma. E você? Opa, estou fazendo uma afirmação extrema e estou fazendo uma pergunta que faz a pessoa refletir. E você? Você tem alma? Ou seja, uma pessoa que tem alma é uma pessoa boa, né, considerada boa. Quando alguém fala, você fulano não tem alma, ou seja, fulano não tem sentimentos. Então seria maus tratos animais. Os animais têm alma. E você? Você maltrata os animais? Ou seja, não tem alma? O ser humano, o animal que maltrata os animais. O ser humano, né, é um ser biologicamente considerado animal e que maltrata os animais. Ou seja, o animal que maltrata outro animal. Então aí, poxa, isso trazendo ser humano, mas ser humano não é animal. Então traz aí alguns fatores que instigam a pessoa a querer ler o texto. Texto sobre dependência química. A droga da vida. A droga que pertence à vida, uma droga na vida, ou a vida que é uma droga. A droga da vida, essa vida é uma droga. Ou a vida da droga. Como assim a vida da droga? A vida das pessoas que usam droga, ou estou falando sobre droga? A vida da droga em si, necessariamente, estou falando sobre a essência e os aspectos das drogas. Também, drogado sim, invisível não, trazendo aqui essa questão do invisível não aos invisíveis sociais, né? Que são por exemplo, moradores de rua, crianças órfãos, também usuários de drogas, enfim, são considerados invisíveis sociais. Texto sobre corrupção política, criminosos colarinho sujo.
Então, quando a gente fala, geralmente, pessoas, né, corrupção na política, colarinho branco. Aqui já faz uma metáfora, já usa um ditado popular, e no caso usa uma metáfora de colarinho branco, branco não, sujo, sujo de tanta corrupção. Também, políticos de mais, política de menos, fazendo um jogo de palavras entre políticos, que são aqueles que criam as leis, né? Ou seja, tem muitos políticos e poucas políticas, política de verdade, né? Fazendo a associação aqui com a palavra políticos. Político deveria fazer política, só que existem muitos políticos que não fazem boas políticas. Claro que tais títulos sugerem um texto específico para ele. Esses títulos, por exemplo, não se encaixam em qualquer redação que trate dos temas expostos. Porém, são títulos que focam a emoção, a reflexão. Possuem jogos de palavras que despertam a atenção do leitor. O interessante é você instigar o leitor, você causar um choque emocional, emotivo no leitor, que ele olha assim o texto, o título, e caramba, quero ler isso aí. Trazem curiosidade. Como sempre, a dica para criar títulos criativos é ler bastante. Treinar criando vários títulos e pedir sugestões a amigos. Cria títulos, brinca de criar títulos para temas variados e mostra amigos, a parentes, manda lá nas redes sociais, manda por mensagem e vê qual é o impacto, qual é o interesse deles ao querer ler um texto com esse título. E claro, você se colocando como seu próprio avaliador. A criatividade é treinada com prática. Não tenha medo de buscar palavras e criar jogos de sentidos com ela. Assim você vai testar como que as suas palavras estão, como que o seu texto está, como que o seu título está sendo criado, se está instigando uma leitura ou não. Como que você vai saber isso? Pela reação das pessoas que você vai, a quem você vai mandar, a quem você vai enviar, vai perguntar se o título está intrigante e se está bom. Como diz Drummond, chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra e te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhe deres, trouxeste a chave. A chave para o bom título ou bom texto é chegar mais perto das palavras, atentar-se a elas, perceber com paciência os sentidos que elas evocam e associar a outras palavras com outros sentidos. Assim, esse conjunto criará um terceiro sentido que será novo e criativo. Quando você brinca com as palavras, faz associação entre palavras, usa palavras diferentes, você acaba criando uma frase com outro sentido. A palavra separada tem um sentido, outra tem outro sentido. Juntas elas criam talvez um outro sentido que fica instigante. Beleza? Então, boa sorte. Treine bastante criação de títulos porque é divertido.